Olá, tudo bem com vocês? Neste videoaula venho mostrar como eu faço esse short de square, que eu também chamo de motivos. Ele possui um elástico na cintura e vou mostrar como eu faço a aplicação do elástico. Ele é o tamanho M, mas nesse mesmo passo a passo vou mostrar como eu faço do PP ao GG. E neste videoaula, ao invés de fazer um short, dá para fazer uma saia. O passo a passo para os dois são o mesmo até o cos. O que vai mudar somente na divisão que o short vai ter. Os motivos são os mesmos, do mesmo tamanho. Eu fiz esse short para combinar com um top que eu fiz, que tem elástico na barra. Ele é o tamanho P, mas o mesmo passo a passo ensino como eu faço do PP ao GG. E para quem quiser o passo a passo, o link está na descrição ou no card do vídeo. Lembrando que pode fazer nas cores que quiser. E uma ideia que dá para fazer é confeccionar os motivos com cores de time. Então, vamos aos materiais para confecção. E quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Esses são os materiais que eu vou utilizar para a confecção. São as mesmas cores que eu utilizei para fazer o top. E a primeira cor que eu vou utilizar vai ser um verde neon. Este é um fio Mona Lisa. Vou utilizar somente um fio. E a numeração desta cor é 0731. O segundo tom de verde que vou utilizar vai ser um verde trevo. A numeração desta cor é 3658. E é um fio Clear 1000, então vou utilizar 2 fios. A terceira cor de verde que vou utilizar vai ser um verde musgo. É um fio Clear 1000 também, então vou utilizar 2 fios. A numeração desta cor é 5398. E a cor principal que eu escolhi é um fio Anne branco, o mesmo que eu utilizei para fazer o top, e a numeração da cor é 8001. A agulha para a confecção é 1,75. E também vou precisar de um elástico para o cos, e este é um elástico chato de 4 milímetros. Pode também utilizar o elástico roliço. Pode utilizar também o elástico roliço. Para o short, vou precisar de 2 tipos de square, que eu chamo também de motivos, igual o top. Vou precisar de 12 squares completo de 4 leques e 12 squares feito pela metade com um leque no meio e a metade de um leque de um lado e do outro. Para qualquer tamanho, a quantidade de squares são as mesmas. O que vai mudar entre um tamanho e outro são a quantidade de carreiras, que eu vou explicar quantas deve fazer assim que eu iniciar o passo a passo dos squares. E agora, primeiro eu vou mostrar como eu faço o square completo e depois como eu faço o square feito pela metade. Já estou aqui com a primeira cor de fio, o verde neon. E para iniciar, eu faço primeiro o anel mágico. Faço assim para todos os tamanhos. Faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3. Faço 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico, faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos dentro do anel mágico. Duas correntinhas e 3 pontos altos dentro do anel mágico. Faço 2 correntinhas e assim fica com 4 conjuntos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Puxo o fio do anel mágico para fechar a base dos pontos e agora, para finalizar, vou prender com ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo espaço de 2 correntinhas. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira carreira do motivo já está pronta.
ficando um quadrado certinho. Agora eu venho com fio branco para fazer a próxima carreira. Dou uma laçada no fio para fazer o nó inicial. Vou no espaço de 2 correntinhas. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim um leque dentro do espaço de 2 correntinhas. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço de 2 correntinhas e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço de 2 correntinhas e faço novamente. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo e último espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. O meu quarto e último leque. Faço assim para todos os tamanhos. Depois do último leque, faço uma correntinha e prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais e vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com a segunda carreira pronta, venho com outro tom de verde para fazer a terceira carreira. Faço a laçada no fio para o nó inicial. Vou para dentro do leque e vou fazer leque sobre leque. Vou iniciar com 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha de espaço. Vou no próximo espaço de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o segundo leque, faço uma correntinha, vou no espaço de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo leque e faço um leque. Uma correntinha, vou no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo leque e faço um leque. Uma correntinha, vou no próximo e último espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou prender com ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. A terceira carreira já está pronta e agora eu volto com o fio branco novamente para fazer a próxima carreira.
Dou a laçada para fazer o nó inicial e vou fazer a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior. Vou para dentro do leque e vou fazer leque sobre leque. Iniciando o primeiro leque com 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas de espaço, mais 3 pontos altos. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha, vou no espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta e faço assim para todos os tamanhos. Em cada leque devo fazer leque e em cada espaço de uma correntinha devo fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E claro que em cada carreira terá um conjunto de 3 pontos altos a mais. E como estou fazendo o short no tamanho M, vou fazer um total de 6 carreiras. E para outros tamanhos, como PP, eu faço um total de 4 carreiras. Para o tamanho P, 5 carreiras. Para o tamanho M, 6 carreiras, que é o que eu estou fazendo. Para o tamanho G, 7 carreiras. E para o tamanho GG, 8 carreiras. Depois que eu terminar essa carreira com a cor branca, venho com outro tom de verde, o mais escuro, e faço a próxima carreira. E no fim, volto com o branco novamente, totalizando 6 carreiras. Vou seguir as mesmas sequências de cores do top. Claro, pode fazer com as cores que quiser, o importante é ter o total certo de carreiras para o tamanho que precisa. Para qualquer tamanho, todas as carreiras são da mesma forma, de leque sobre leque e 3 pontos altos em cada espaço de uma correntinha com uma correntinha de espaço. Então, eu vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver terminando a minha sexta e última carreira, eu volto. Terminando aqui de fazer a minha sexta e última carreira, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início. E agora eu vou finalizar no último espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou prender com ponto baixíssimo até a terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o meu primeiro square já está pronto. Agora eu vou fazer mais 11 squares igual a este. Vou seguir as mesmas sequências de cores, lembrando que pode fazer nas cores que quiser. O importante é que todos os squares sejam do mesmo tamanho. Se eu fiz o primeiro com 6 carreiras para o tamanho M, todos os outros devem ter a mesma quantidade. Fiz aqui todos os meus 11 squares idênticos ao primeiro, do mesmo tamanho e seguindo as mesmas sequências de cores. E agora, depois de ter os 12 squares pronto, vou iniciar o passo a passo do square feito pela metade. Voltei com o fio verde neon e vou dar início ao square fazendo o anel mágico, e quem quiser fazer correntinha ao invés do anel mágico pode também. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. Faço da mesma forma para todos os tamanhos. 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, ficando igual no início. Vou puxar o excesso de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E com a primeira carreira pronta, venho com o fio branco para fazer a segunda carreira.
Vou fazer a laçada para o nó inicial. Pego o motivo e viro do avesso. Vou nesse espaço de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos altos e vou passar o fio. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Na mesma correntinha de base, faço mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou saltar esses 3 pontos altos e no espaço de 2 correntinhas vou fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, salto esses 3 pontos e no espacinho de uma correntinha entre o conjunto de 3 pontos e o ponto alto, faço 3 pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e corto o fio. Terminei a segunda carreira e agora eu venho com outro tom de verde. Vou seguir as mesmas sequências de cores dos squares completos. Vou fazer a laçada para o nó inicial. Viro a peça do avesso e vou iniciar da mesma forma que eu iniciei essa última carreira. Vou nesse espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos e passo o fio. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço e 3 pontos altos, todos no espacinho de uma correntinha de base. Faço uma correntinha, vou nesse espacinho de uma correntinha entre o leque e o conjunto de 3 pontos e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou saltar esses 3 pontos e no último espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos e faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, ficando igual no início. Faço uma correntinha e corto o fio. Com a terceira carreira pronta, volto com o fio branco novamente. Vou fazer a laçada para o nó inicial. Viro a peça do avesso e vou iniciar da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais uma correntinha de espaço, mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque, faço um leque. E vou seguir fazendo assim. Em cada espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. E em cada leque, eu faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos e, claro, cada carreira será aumentada um conjunto de 3 pontos altos. Tudo que eu fizer antes do leque, eu devo fazer depois do leque também.
Sempre em toda a carreira, o primeiro espacinho de uma correntinha e o último deve ter um ponto alto, uma correntinha e um conjunto de 3 pontos. Então, eu vou seguir fazendo aqui, todo o início e fim de carreira deve ser igual para todos os tamanhos e em todas as carreiras. E como estou fazendo o tamanho M, o motivo deve ser feito com 6 carreiras, igual os motivos completos. Então, para o tamanho PP são 4 carreiras, para o tamanho P, 5, para o tamanho M, 6, para o tamanho G, 7 e para o tamanho GG, 8 carreiras. Vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver terminando a minha 6ª e última carreira, eu volto. Finalizando aqui a minha última carreira, segui as mesmas sequências de cores dos motivos completos e vou finalizar aqui fazendo uma correntinha e no último espaço de uma correntinha eu faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E agora eu vou fazer o arremate de todos os fios e recomendo passar todas as pontas de fios e fazer o arremate no mesmo lado e escolher o lado para o arremate olhando na última carreira, o lado avesso da última carreira, fazer todos os arremates. Faço assim para todos os tamanhos. E também recomendo arrematar muito bem o anel mágico, que foi o início do square, para que o ponto não volte. E depois de fazer o arremate de todos os fios, eu vou fazer mais 11 motivos igual a este. Todos devem ter a mesma quantidade de carreiras e vou seguir a mesma sequência de cores. Então, vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver com os meus 12 motivos prontos, eu volto. Fiz aqui os 11 motivos igual ao primeiro. Lembrando que para todos os tamanhos são a mesma quantidade de motivos. Arrematei também todos os fios, todos no mesmo lado, olhando na última carreira do square, do lado avesso, e arrematei bem o anel mágico. Agora eu volto com o motivo completo para iniciar a união. Voltei com os squares completos. Eu primeiro faço a união deles e depois eu volto com os squares pela metade. E para todos os tamanhos, a união é feita da mesma forma e com as mesmas sequências. Eu deixo um motivo para baixo e 2 em cima de um lado e do outro na lateral. Vou voltar com o fio branco novamente. Vou fazer um nó. Pego o primeiro motivo e vou para dentro do leque e vou passar o fio. Vou pegar o meu próximo motivo e vou para dentro do leque dele também e vou fazer um ponto baixíssimo. Feita a união dos leques, vou aqui nesse primeiro ponto alto, depois das 2 correntinhas do leque, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto do segundo motivo, depois das 2 correntinhas do leque dele e faço um ponto baixíssimo. Volto para o primeiro motivo no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou para o segundo motivo no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. Volto para o primeiro motivo no terceiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Vou no terceiro ponto do segundo motivo e faço um ponto baixíssimo. Vou para o espaço de uma correntinha do primeiro motivo, faço um ponto baixíssimo. E vou seguir unindo desta forma. Sempre devo fazer ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de base. Não devo saltar nenhum ponto e nenhuma correntinha. Como eu iniciei com o primeiro motivo, o último ponto sempre vai ser feito no segundo motivo.
Vou fazendo assim e quando eu estiver chegando no leque dos 2 motivos, eu volto. Terminando de unir os 2 primeiros motivos, fiz em cada ponto e correntinha de base dos 2 um ponto baixíssimo. E agora eu vou finalizar nesse último ponto do primeiro square e faço um ponto baixíssimo. Vou no último ponto do segundo square, faço um ponto baixíssimo. Vou dentro do leque do primeiro square, faço um ponto baixíssimo e dentro do leque do segundo square, um ponto baixíssimo. Terminei de unir os 2, agora eu vou pegar o terceiro motivo. Eu fiz o último ponto baixíssimo no segundo motivo porque eu iniciei no primeiro. Então, para unir com o próximo, eu vou voltar dentro do leque do primeiro motivo com um ponto baixíssimo. Faço assim para todos os tamanhos e toda vez que eu for passar para a próxima união. Venho aqui com o próximo motivo, dentro do leque dele faço um ponto baixíssimo. E vou unir a lateral dos 2, igual eu fiz no primeiro. Vou aqui no primeiro ponto do primeiro square e faço um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto do meu próximo square e faço um ponto baixíssimo. E vou da mesma forma que eu fiz no primeiro, em cada ponto, faço um ponto baixíssimo e em cada espaço de uma correntinha, sempre indo e voltando. Vou seguir fazendo assim, quando eu estiver chegando no leque dos 2 motivos, eu volto. Terminando de fazer a segunda união, fiz da mesma forma que eu fiz no primeiro, em cada ponto e correntinha de base, um ponto baixíssimo. E agora eu vou finalizar, fazendo um ponto baixíssimo no último ponto dos 2 motivos e no leque dos 2 motivos. E por último, no leque do último motivo, porque eu iniciei no leque do primeiro motivo. E agora eu vou pegar o meu próximo motivo para fazer a união. Não preciso cortar o fio. E o desenho eu vou seguir fazendo assim: motivos completos embaixo e motivos completos em cima, unidos pelas laterais. Faço assim para todos os tamanhos. E para unir com o meu próximo motivo, que vai ficar embaixo, sem cortar o fio, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz para passar para o próximo motivo. Fiz aqui um ponto baixíssimo no leque do último motivo, então eu vou voltar para o motivo abaixo, o primeiro, dentro do leque, com um ponto baixíssimo. Pego o próximo motivo e faço um ponto baixíssimo dentro do leque. Lembrando que toda vez que eu for passar para a próxima união, eu devo voltar para o motivo abaixo. Então, depois de fazer um ponto baixíssimo, nesse próximo motivo que vai ficar embaixo, vou voltar no motivo que está unido junto com o outro, dentro do leque, e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou seguindo, fazendo toda a lateral, unindo com ponto baixíssimo em cada ponto dos motivos e espaço de uma correntinha. Sempre devo iniciar pelo motivo abaixo. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no leque dos 2 motivos. E quando eu chegar no leque dos 2 motivos, vou fazer da mesma forma que eu fiz com o primeiro. Como eu inicio no motivo de baixo, o último ponto baixíssimo vai ser feito no leque do motivo de cima. Então, eu devo voltar para o motivo abaixo dentro do leque para fazer a próxima união com um outro motivo. Faço um ponto baixíssimo nele e vou unir toda a lateral, da mesma forma que eu fiz no início. Depois de unir toda a lateral, vou fazer um ponto baixíssimo no último leque do motivo de cima. Então, eu volto para o leque do motivo abaixo, pego um outro motivo, vou para dentro do leque e faço a próxima união. Tudo sem cortar o fio.
Eu vou seguir fazendo desta forma até ficar um total de 6 motivos em cima e 6 motivos embaixo, porque são um total de 12 motivos. Para qualquer tamanho, são a mesma quantidade de motivos. Então, eu vou seguir fazendo assim, unindo todos nas laterais, com as mesmas sequências. Vou seguir fazendo aqui, todos os motivos são unidos da mesma forma, seguindo as mesmas repetições do início, e quando eu estiver terminando de unir todos os motivos, eu volto. Terminando aqui de unir todos os motivos, seguindo a mesma sequência e repetição do início. Sempre ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de base, e passando para os próximos motivos, seguindo da mesma forma que eu fiz no início. Vou finalizar aqui fazendo nos últimos pontos de cada motivo um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo em cada leque de cada motivo. Só depois que eu unir os motivos feitos pela metade, que vou unir o último motivo com o primeiro e assim fechar a peça. Em cada espaço entre um motivo completo e outro, eu vou preencher com os motivos feitos pela metade. Faço assim para todos os tamanhos. E como tem um total de 5 espaços dos dois lados dos motivos completos, eu vou unir somente 5 motivos por enquanto. O sexto motivo dos dois lados eu vou colocar somente depois que fechar a peça. Então, vou unir aqui o primeiro motivo, feito pela metade, volto com o fio branco, faço um nó. E primeiro, para unir, eu vou aqui no motivo pela metade, bem nesse espacinho de uma correntinha, entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos, e vou passar o fio. Mas antes, eu devo observar se não está do lado avesso, porque eu devo unir sempre do lado que não é do avesso para cima. Por isso, todos os arremates devem ser do lado que a última carreira seja do avesso. Para todos os tamanhos, eu vou unir sempre com o lado certo para cima. Vou no leque do motivo completo e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto do motivo feito pela metade e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto do leque, depois das duas correntinhas, e faço um ponto baixíssimo. Volto no motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo no segundo ponto. Vou no motivo completo no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou no terceiro ponto do motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo. Vou no terceiro ponto do motivo completo, faço um ponto baixíssimo. Vou na correntinha de espaço do motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo. E vou na correntinha de espaço do motivo completo e faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz na união dos motivos completos. Em cada ponto e correntinha de base, devo fazer um ponto baixíssimo. Não devo deixar nenhum ponto e nenhuma correntinha para trás. E quando eu estiver chegando no leque dos dois motivos, eu volto para dar continuidade. Terminando de unir a primeira lateral do motivo feito pela metade e chegando no leque dos dois motivos. Agora eu vou dar continuidade fazendo um ponto baixíssimo no leque do motivo pela metade. E um ponto baixíssimo no leque do motivo completo. E igual os motivos que eu uni completos, terminando fazendo o último ponto baixíssimo
no motivo acima, porque eu iniciei com o motivo abaixo. Sempre deve ser assim para todos os tamanhos. E já vou unir com o meu próximo motivo, então vou fazer da mesma forma que eu fiz nos outros motivos completos. Vou voltar para o leque do motivo abaixo e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou para dentro do leque do motivo que já está unido com os outros e vou fazer um ponto baixíssimo. Todas as uniões dos motivos pela metade devem ser feito assim também. Sempre devo voltar para o motivo abaixo para unir com o próximo motivo. E agora eu vou em cada ponto e correntinha de cada motivo e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo assim e quando eu estiver chegando no leque do motivo completo e no último espacinho de uma correntinha do motivo feito pela metade, eu volto para terminar. Terminando de unir a lateral dos dois motivos, fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de base. E agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo no último ponto do motivo pela metade e um ponto baixíssimo no último ponto do leque do motivo completo, um ponto baixíssimo no espaço de uma correntinha do motivo pela metade e, por último, um ponto baixíssimo dentro do leque do motivo completo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. O primeiro motivo pela metade já está unido, ficando desta forma, e faço assim para todos os tamanhos. E depois de cortar o fio, agora venho com o meu segundo motivo feito pela metade e vou unir nesse espaço entre um motivo completo e outro. E a forma de unir é do mesmo jeito que eu fiz no primeiro motivo. Pego o fio, dou a laçada para o nó inicial, vou no espaço de uma correntinha do motivo pela metade, passo o fio, vou no leque do motivo completo, o que já está unido com o primeiro motivo. Toda vez que eu for unir, devo começar pelo motivo feito pela metade. Depois de fazer o ponto baixíssimo dentro do leque, vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de base, da mesma forma que eu fiz no primeiro. E vou seguir fazendo assim até chegar no leque do motivo feito pela metade e do motivo completo, que já está unido com o motivo acima. E como sempre, e como todos os outros motivos, o último ponto baixíssimo vai ser feito no motivo completo. Eu devo voltar para o motivo abaixo, dentro do leque, para unir com outro motivo, com um ponto baixíssimo. Ele já está unido com o motivo de cima também, e vou seguir fazendo um ponto baixíssimo por toda a lateral, até chegar no leque do motivo completo e no último espacinho de uma correntinha do motivo pela metade. E como no primeiro, o último ponto baixíssimo vai ser feito no leque do motivo completo, faço uma correntinha e corto o fio. E já venho com o próximo motivo pela metade, todos devem começar no primeiro espaço de uma correntinha. Depois de unir, venho com o próximo e vou seguir fazendo em cada espaço entre um motivo completo e outro, unindo da mesma forma que eu fiz no início. Terminando de unir todos os motivos nos espaços de um motivo completo e outro, seguindo a mesma repetição do início.
Lembrando que a forma de unir é igual para todos os tamanhos. E estão unidos 5 motivos pela metade porque tem somente 5 espaços. O último eu vou unir depois que fechar a peça. Vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na correntinha de espaço do motivo pela metade e um ponto baixíssimo no leque do motivo completo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E depois de colocar todos os motivos pela metade nos espaços de um motivo completo e outro, eu vou virar a peça e vou fazer da mesma forma deste outro lado. Em cada espaço, unir com o motivo pela metade, seguindo a mesma repetição que eu fiz do outro lado. Venho com o fio novamente, faço a laçada para o nó inicial. Toda vez que eu for unir, eu devo começar no primeiro espacinho do motivo pela metade, passando o fio, vou no leque do motivo completo, faço um ponto baixíssimo, e vou seguir em cada ponto e correntinha de base fazendo um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo assim até chegar no leque dos 2 motivos. E, claro, como todos os outros, o último ponto baixíssimo vai ser feito no leque do motivo completo. Então, eu devo voltar para o leque do motivo abaixo para passar para o leque do próximo motivo. E unir toda a lateral até o último espaço de uma correntinha e o leque e cortar o fio. Vou unir todos os 5 motivos, porque tem 5 espaços, e o último vou unir somente depois que fechar a peça, seguindo da mesma forma que eu fiz do outro lado, e já volto. Terminando aqui de unir todos os motivos feitos pela metade, entre um motivo completo e outro, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Agora eu vou finalizar. No último ponto dos 2 motivos, faço um ponto baixíssimo em cada um. No espaço de uma correntinha do motivo pela metade e um ponto baixíssimo no leque do motivo completo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de preencher todos os espaços que faltavam, agora eu vou fechar a peça. Para fechar a peça, eu viro o avesso para cima, para que a união não fique ao contrário. Dobro a peça com o primeiro motivo e o último, colocando os 2 lados juntos que faltam para fazer a união. Volto com o fio novamente, faço um nó, vou aqui bem em cima do leque do motivo e passo o fio. Vou no leque do outro motivo e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou em cada ponto e correntinha de base fazendo um ponto baixíssimo, indo e voltando até chegar no leque dos 2 motivos. Chegando aqui no leque dos 2 motivos e terminando de unir a lateral, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo no leque de cada motivo.
Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E assim eu fecho a peça e agora eu vou preencher essas partes que faltam. Falta um motivo dos dois lados, entre um motivo completo e outro. E a união é feita da mesma forma que eu fiz em todos os outros motivos pela metade. Então, vou fazer aqui a união dessas duas peças que faltam, formando assim 6 motivos pela metade de um lado e 6 motivos pela metade do outro. Terminei de unir os motivos pela metade que faltavam e assim a peça ficou completamente fechada. E agora eu vou fazer o cos. Lembrando que com o mesmo passo a passo pode fazer uma saia também. Vou aqui voltar com o fio, fazer um nó para dar início. Vou em algum desses pontos, vou escolher o meio certinho, que é o anel mágico que eu fiz para iniciar o motivo pela metade. Faço assim para qualquer tamanho e até mesmo para quem for fazer uma saia. O cos é do mesmo jeito. Vou fazer aqui 2 correntinhas, que vai servir de meu primeiro meio ponto alto. Vou nessa próxima carreira, nesse próximo ponto, pegar no meio dele e vou fazer 3 meio pontos altos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou na próxima carreira, pegar no meio do último ponto e vou fazer 3 meio pontos altos. E vou fazer assim, em cada carreira, vou pegar no meio do último ponto e vou fazer 3 meio pontos altos. E chegando aqui no leque do motivo completo, para qualquer tamanho e até para quem está fazendo saia, vou para dentro do leque e faço um meio ponto alto. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto, e vou fazer 3 meio pontos altos. E vou seguir fazendo desta forma por toda a volta. Em cada carreira, devo pegar no meio do último ponto e fazer 3 meio pontos altos. E quando eu chegar no meio certinho do motivo feito pela metade, que é o anel mágico, devo fazer um meio ponto alto. E no leque do motivo completo, no meio dele, devo fazer um meio ponto alto. Vou seguir fazendo, quando eu estiver terminando a carreira, eu volto. Chegando no fim da carreira, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início. Agora eu vou finalizar nessa última carreira, pegar no meio do último ponto e vou fazer 3 meio pontos altos. E vou finalizar com um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha que eu fiz das duas iniciais. Para a próxima carreira eu faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E nessa carreira eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Faço assim para todos os tamanhos e até para quem está fazendo saia. Volto quando eu estiver terminando essa carreira. Chegando no fim da carreira, fiz um ponto alto sobre cada ponto e vou finalizar fazendo no último ponto de base um ponto alto e um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais, que serviu de meu primeiro ponto alto.
Vou fazer uma correntinha aqui e não vou cortar o fio, porque depois eu vou dar continuidade. Agora, eu vou fazer a aplicação do elástico. E quem quiser fazer o cos mais comprido, é só fazer mais carreiras de pontos altos antes de fazer a aplicação do elástico. E para fazer a aplicação do elástico, primeiro, para qualquer tamanho, devo medir a largura do cos. O meu deu um total de 44 centímetros. Até mesmo quem esteja fazendo o mesmo tamanho que o meu, pode ser que dê diferente, porque o tamanho depende do ponto de cada um. Mas independente do tamanho, devo multiplicar ele por 2. A metade para a parte da frente e a metade para a parte de trás. E para qualquer tamanho eu faço assim. Venho com o elástico e corto 20 centímetros a menos do total que deu. Então, deu 88 centímetros no total, menos 20 centímetros, vou cortar o elástico no tamanho de 68 centímetros. Mas fica a critério de cada um, quem quiser cortar menos ou mais o elástico. Mas faço essa soma para todos os tamanhos. Fiz aqui o corte do elástico no tamanho de 68 centímetros, lembrando que pode cortar no tamanho que quiser. Agora eu devo fazer a costura das duas pontas. E como este é um elástico chato, eu devo observar antes se ele não está torcido. Costurei as pontas do elástico, pode costurar da forma que quiser. Agora eu vou aplicar ele. Mas antes, recomendo posicionar, se estiver ficado igual o meu, a costura em relevo aparecendo, deixar ele para o lado de dentro, porque talvez o ponto não cobre a costura. Mas se quiser posicionar também para que ele fique na parte de trás, mas recomendo que essa costura fique do lado de dentro. Vou iniciar aqui onde eu parei, vou desmanchar essa correntinha que eu fiz e deixar só até o ponto baixíssimo. E posiciono o elástico no meio entre a agulha com a alcinha e a linha que eu vou pegar. Vou fazer uma correntinha com o elástico no meio, pegando o fio por cima dele. E vou fazer mais duas correntinhas para formar assim o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto pegando embaixo do elástico e terminando o ponto alto pegando em cima do elástico. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto da mesma forma. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto com elástico no meio. No próximo ponto, faço um ponto alto com elástico no meio. E para quem estiver usando o elástico chato, igual o meu, recomendo não apertar muito o ponto para que ele não dobre. Mas, para qualquer tamanho, faço assim. Em cada ponto de base, faço um ponto alto com elástico no meio. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Sempre devo fazer o ponto alto pegando embaixo do elástico e terminando ele pegando em cima. Quando eu estiver terminando essa carreira, eu volto. Chegando no fim da carreira, fiz um ponto alto sobre cada ponto com elástico no meio, ficando dessa forma. Vou finalizar aqui. Fazendo um ponto alto no último ponto, com elástico no meio e um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o cos já está pronto, lembrando que pode fazer o tamanho que quiser, mas que a última carreira seja com elástico. Agora eu vou fazer a barra. E para quem está fazendo a saia, não precisa de divisão. Pode seguir normalmente ponto sobre ponto.
vou dividir aqui. Primeiro, devo escolher qual é o lado certinho que eu quero que seja o meio. Devo escolher o meio de um motivo completo. No leque dele, eu vou marcar com um alfinete acrílico. Quem não tiver alfinete, pode marcar com linha mesmo, que dá da mesma forma. Agora eu vou virar a peça. Primeiro, devo contar certinho, deve ter o mesmo total de squares dos lados. Na parte da frente, um square de um lado e do outro, e na parte de trás, um square do lado e do outro. E vou marcar o leque do square completo no meio. E ficando entre uma marcação e outra, 2 squares completo. Faço assim para todos os tamanhos. E faço assim somente para o short. Quem for fazer a saia não precisa de marcação. Agora eu venho com o fio branco. Vou fazer um nó. Vou aqui bem no meio do leque, onde eu marquei com alfinete, e vou passar o fio. Para quem estiver fazendo saia, não recomendo fazer ponto no leque. Vou fazer aqui 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim um leque. Depois do leque, faço uma correntinha. Vou nessa próxima carreira pegar no meio do último ponto e vou fazer 3 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos. E para quem estiver fazendo a saia, recomendo fazer esses 3 pontos altos na carreira depois do leque. Faço uma correntinha, vou na próxima carreira pegar no meio do último ponto e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, vou na próxima carreira pegar no meio do último ponto e vou fazer 3 pontos altos. E vou seguir fazendo assim. Em cada carreira, devo pegar no meio do último ponto e fazer 3 pontos altos juntos. E para quem estiver fazendo a saia, recomendo fazer da mesma forma, porém, não fazer ponto dentro do leque, igual eu fiz o leque sobre leque. E para quem estiver fazendo short ou saia, não devo fazer ponto neste anel mágico do motivo feito pela metade. Vou passar direto para a próxima carreira e fazer 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo 3 pontos altos juntos, pegando no meio do último ponto de cada carreira com uma correntinha de espaço. E chegando aqui no leque, para qualquer tamanho, fazendo saia ou short, devo saltar o leque e ir direto na próxima carreira, pegando no meio do último ponto e fazer 3 pontos altos juntos. Para quem está fazendo short, como eu, deve fazer leque somente no leque do motivo que está marcado. Nos outros não devo fazer ponto nenhum. E nem no meio do motivo pela metade, onde é o anel mágico. E para quem está fazendo saia, não deve fazer pontos em nenhum leque e em nenhum ponto do meio do motivo pela metade. Deve fazer somente 3 pontos altos com espaço de uma correntinha em cada carreira, pegando no meio do último ponto. Pode fazer assim na volta toda. E como estou fazendo o short, vou fazendo aqui em cada carreira, pegando no meio do último ponto, fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço, saltando leques e o centro do motivo pela metade até chegar na marcação e já volto. Chegando aqui na minha segunda marcação, fiz saltando o leque e o centro do motivo pela metade, fazendo 3 pontos altos em cada carreira, pegando no meio do último ponto. E nessa segunda marcação, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Um leque, mas como eu vou unir com outro leque, eu vou fazer somente a metade, que é 3 pontos altos
e uma correntinha, que é a metade de um leque. E para unir, vou fazer um total de 10 correntinhas para o meu tamanho M. Somente para o tamanho P e M, faço um total de 10 correntinhas para unir com outro leque. Para o tamanho PP, eu faço 7 correntinhas. E para o tamanho G e GG, faço 13 correntinhas. E depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, é só ir no leque do outro lado e fazer um ponto baixíssimo dentro dele. Depois de fazer o ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntinhas, faço assim para todos os tamanhos. Vou contar da direita para a esquerda até a terceira correntinha, vou saltar 2. E na terceira faço um ponto baixo, formando assim a primeira argolinha. Faço 2 correntinhas, conto 2 correntes, salto elas e na terceira faço um ponto baixo, formando a segunda argolinha. Faço 2 correntinhas, conto 2, salto elas e na terceira faço um ponto baixo, formando assim a terceira argolinha. Somente para o tamanho P e M terá 3 argolinhas, para o tamanho PP 2 e para o tamanho G e GG 4. E para todos os tamanhos faço uma correntinha, volto para o leque onde está marcado e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E para todos os tamanhos sobra uma correntinha depois das argolinhas. Depois de fazer o leque, faço uma correntinha, pego no meio do último ponto da próxima carreira e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou na próxima carreira pegando no meio do último ponto e faço 3 pontos altos. E vou seguir fazendo esse lado da mesma forma que eu fiz do outro. Em cada carreira, devo pegar no meio do último ponto e fazer 3 pontos altos juntos. Devo saltar sempre os leques dos motivos e o meio certinho do motivo feito pela metade. Terminando aqui de fazer toda a carreira, fiz idêntico ao outro lado. E chegando aqui onde eu iniciei, que foi esse primeiro leque. Vou finalizar nessa última carreira, vou pegar no meio do ponto e fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Já posso tirar as marcações. Agora eu vou começar a fazer a carreira da primeira perna. Vou caminhar com ponto baixíssimo até dentro do leque. E do leque eu vou passar com ponto baixíssimo até essa primeira argolinha. Depois de passar com ponto baixíssimo até o meio da argolinha, vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos. Uma correntinha, vou passar para a próxima argolinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos. Uma correntinha, vou para a próxima argolinha e faço 3 pontos altos. Para qualquer tamanho, faço um conjunto de 3 pontos altos em cada argolinha. No tamanho PP só tem 2, no tamanho P e M 3 e no tamanho G e GG 4 argolinhas. Depois de fazer uma correntinha, vou saltar todo esse leque e o meio dele e vou no próximo espaço de uma correntinha depois do leque e vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço.
faço assim para todos os tamanhos. Vou seguir até chegar no último espaço de uma correntinha e já volto. Chegando no fim da primeira carreira da perna, vou terminar aqui fazendo no último espaço de uma correntinha 3 pontos altos juntos. Lembrando que, para quem está fazendo a saia, pode seguir fazendo as carreiras em cada espaço de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço até o tamanho que quiser. Agora eu faço uma correntinha e prendo com ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Vou fazer uma correntinha e cortar o fio porque eu vou trocar de cor. Mas quem for fazer as outras carreiras na mesma cor, pode dar continuidade sem cortar o fio. Eu vou tentar seguir as mesmas sequências de cores dos squares. Venho com o fio verde neon, faço um nó, vou no primeiro espacinho de uma correntinha, que foi onde eu parei, para que os fios ficam com o arremate no mesmo lado. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, faço assim para todos os tamanhos. Em cada espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. As carreiras são iguais para qualquer tamanho. E como vou tentar seguir as mesmas sequências de cores dos motivos, depois que eu terminar essa carreira de verde neon, venho com verde trevo, e depois do verde trevo, venho com verde musgo, e no final venho com a carreira no fio branco. Vou fazer um total de 5 carreiras. Pode fazer a quantidade que quiser. Para os tamanhos maiores, eu recomendo fazer mais que 5. A quantidade fica a critério de cada um. E depende também do tamanho do ponto. Vou seguir fazendo, quando eu estiver na minha 5ª carreira de bloquinhos, eu volto. Terminando de fazer a minha 5ª carreira de bloquinhos, segui a sequência de cores como havia dito. E agora eu vou finalizar. Lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Vou aqui no último espacinho de uma correntinha e fazer 3 pontos altos. Uma correntinha e finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora eu vou fazer a minha última carreira. Faço 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto. Na correntinha de espaço, um meio ponto alto. Próximo ponto, um meio ponto alto. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada ponto e correntinha de base, um meio ponto alto. E recomendo que a última carreira seja feita da mesma cor do cos. Da mesma forma que eu estou fazendo. Vou seguir até o fim da carreira e já volto. Terminando a minha última carreira, fiz um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. Agora eu vou finalizar. Na última correntinha de espaço, vou fazer um meio ponto alto. Prendo com ponto baixíssimo na segunda correntinha das 2 iniciais, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Lembrando que para a saia também eu faço essa última carreira de meio pontos altos. E a primeira perna do short já está pronta. Agora eu vou fazer a segunda, seguindo a mesma repetição da primeira. Vou seguir a mesma sequência de cores também.
Então, a primeira carreira foi feita com fio branco. Então, venho com fio branco, vou iniciar do mesmo lado que eu iniciei a primeira perna. Venho com o fio, faço um nó. Vou passar o fio no espaço de uma correntinha antes do leque. Lembrando que eu não devo fazer pontos dentro do leque, igual no outro lado. Vou fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, seguindo o mesmo passo a passo da primeira perna. E quando eu chegar do outro lado, vou fazer 3 pontos altos no espacinho de uma correntinha antes do leque. Vou saltar o leque e o meio dele e vou direto para a minha primeira argolinha. E vou fazer 3 pontos altos juntos, igual do outro lado, uma correntinha de espaço. Na próxima argolinha eu faço 3 pontos altos e na próxima 3 pontos altos. Todas com uma correntinha de espaço, salto o último leque e prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E depois que eu terminar a primeira carreira, eu venho com a segunda, a terceira, todas as carreiras idênticas à primeira perna e vou seguir as mesmas sequências de cores. As duas pernas devem estar idênticas. Vou fazer o mesmo total de carreira. Quando eu for fazer a quinta carreira de bloquinhos, vou fazer a última com meio pontos altos. Então, vou seguir fazendo aqui. Quando eu estiver chegando no fim da carreira de meio pontos altos, eu volto. Terminando de fazer a segunda perna, fiz todas as carreiras idênticas. O meio ficou também certinho, igual do outro lado, saltando os leques e fazendo 3 pontos altos em cada argolinha. E agora eu vou finalizar a minha última carreira. Nesse último espaço de uma correntinha, um meio ponto alto e um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou fazer o arremate dos fios e volto com tudo finalizado. Arrematei todos os fios e o short já está pronto. Ficando desta forma. Lembrando que a largura da cintura pode ser feita no tamanho que quiser. E também pode seguir fazendo saia com esse mesmo passo a passo. E lembrando que eu tenho o par do short, que é esse top, que eu ensino como faço para todos os tamanhos e o link está na descrição ou no card do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.